Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa boa, irmãos, estar aqui no meio da minha família de origem, porque eu sou goiano, sou lá de Minaçu, e estamos aqui hoje. Confesso para os irmãos, pastor Ivan, que até a azia eu já dei hoje. Até agora não chegar aqui no culto. Falar na frente de um professor de teologia, dos obreiros que os acompanham aqui, irmãos. Irmãos, lá no Nordeste é outra coisa, aqui é outra coisa também, mas ela é uma só. Graças a Deus nós vamos ter um tempo aqui para falar. O pastor Ivan, quero agradecer ao senhor por essa oportunidade. A pastora Marli não está aqui, mas recebe esta mensagem. Era para a gente já estar aqui com os irmãos há mais tempo, mas prove a Deus a gente está aqui hoje. Confesso, pastor Ivan, que quando eu vinha em Goiânia e retornava para casa, e ele tinha uma pessoa que todas as vezes que eu vinha aqui, ela me entregava para ele. Falei, vou te entregar para o meu irmão. Eu mandava foto para ele, que é a Janjinha. Para os amigos, a missionária Elisângela. Aí dessa vez eu falei, eu vou estar lá, quinta-feira. Aí eu falei, você não vai. Se você for, eu não vou. Você me vê pregando lá. Irmãos, a obra do Senhor é assim. Uns vão para longe, uns vão para fora do país, outros estão aqui na cidade, porque aqui também em Goiânia tem muita gente para ser alcançada pelo Evangelho. Saímos de Minaçu, enviado pelo saudoso pastor Antônio Martins da Rocha, e em vida, o missionário, secretário de Missões Nacional, pastor Isaías Negrão, na época, final de 91, eu creio que foi após as conferências, aquelas cruzadas de julho. Fomos para Santa Rita de Cássia, na Bahia, onde permanecemos ali, eu garoto, novo, menino, acho que uns 15 para 16 anos, acompanhando meus pais. Porque dos 3 irmãos, o que acompanhou sempre meus pais foi eu. Desde criança, com 7 anos, ganhei meu primeiro violão lá na cidade de Paranã. Quando nós iniciamos o trabalho ali, meu pai construiu a primeira igreja de Paranã. A gente morava ali, na época em Palmeirópolis, sequência para Minaçu. Final de 91, fomos para Santa Rita de Cássia, na Bahia. Realizamos um belíssimo trabalho ali, naquele lugar. Tinha Ministério de Madureira, tinha. Lá tinha uma família que eu jamais esqueceria dessa família. No aluguel, 2 aquelas portas de aço de um bar, ali lutando para levar o Evangelho naquela cidade, que não é fácil, nunca foi fácil. Chegamos ali, Deus abençoou. 2 anos e meio, pastor Isaías, Deus falou com o pastor Isaías, estenda os passos. Fomos para Teresina, final de 93, outubro de 93, nós dirigimos o primeiro culto ali em Teresina. Começou numa garagem, na rua Picos, 6 pessoas, eu incluso, o pastor Daniel Matos, que o senhor conhece muito bem, fez parte ali da gente. E através daquela garagem, o nosso primeiro membro, que nós batizamos, uma pessoa especial, por nome de Expedito. Ele entendia tudo que você falava para ele. Ele era tipo uma criança, mas entendia tudo que você falava para ele. Foi o primeiro membro de Madureira, ali em Teresina, do Campo Monte Castelo. Meus pais permaneceram 10 anos. Meu pai retornou, mas a minha mãe, após retornar, minha mãe passou por um processo, e hoje ela dorme no Senhor Jesus. Mas deixou um ensinamento para nós ali, levar o Evangelho. Foi o que eu aprendi hoje. Eu respiro missões. Quando eu cheguei aqui, eu fui recebido pelo presbítero Moedes, e a camisa mais bonita que eu já vi hoje é a dele e a desse jovem aqui, porque eu amo esse nome, missões. Eu respiro isso aí. Se você me tirar daqui para fazer qualquer coisa, eu não vou saber fazer talvez, mas fazer missões, ir lá para a rua, cantar,
falar de Jesus, falar da paz que só Ele tem para nós, eu vou. Quando chegamos lá, eu conheci essa mulher aqui. Ela que vai contar, viu? Ela que vai contar. Eu vou cantar agora e aí a gente vai dar sequência. E ela vai falar como é a paz que Jesus dá para nós. Né? Não vamos falar nada não. Vamos cantar o primeiro, Jesus é meu tudo? Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui no nosso meio. Volta aí para começar para nós. Aleluia. Se você veio adorar Ele, então abra sua boca e comece a glorificar o nome dEle. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Jesus é meu tudo, Ele é tudo pra mim. Ele é a minha confiança, é a minha esperança. Com Jesus eu vou até o fim. Por mais que as lutas estão difíceis, por mais que elas queiram me fazer parar, existe um segredo, eu não duvido. É sempre em Jesus Cristo acreditar. Nessa vida a gente tem que entender. É preciso nunca se desanimar. Por mais que o vento forte está soprando, com Jesus o barco nunca vai naufragar. Jesus é a esperança do aflito, socorro bem presente na aflição, a paz que todo homem procura, é a luz que brilha na escuridão. Jesus é o início, meio e fim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é a minha salvação. Jesus é meu tudo, Ele é tudo pra mim. Ele é a minha confiança, é a minha esperança. Com Jesus eu vou até o fim. Jesus é meu tudo, Ele é tudo pra mim. Ele é a minha confiança, é a minha esperança. Com Jesus eu vou até o fim. Aleluia! Sem Ele você não consegue chegar nos seus objetivos. Aleluia! Sem Ele você não vai conseguir sobreviver. Nessa vida a gente tem que entender. É preciso nunca se desanimar. Por mais que o vento forte está soprando, com Jesus o barco nunca vai naufragar. Jesus é a esperança do aflito, socorro bem presente na aflição, a paz que todo homem procura, é a luz que brilha na escuridão. Jesus é o início, meio e fim. Jesus é tudo pra mim. Jesus é a minha salvação. Jesus é meu tudo, Ele é tudo pra mim. Ele é a minha confiança, é a minha esperança. Com Jesus eu vou até o fim. Jesus é meu tudo, Ele é tudo pra mim. Ele é a minha confiança, é a minha esperança. Com Jesus eu vou até o fim. Ele é a minha confiança, é a minha esperança. Com Jesus eu vou até o fim.
Aleluia. Aguenta firme. Aguenta firme. Porque o Senhor Jesus está voltando. Desde pequeno eu ouço falar: Jesus está voltando, meu filho. E muitos duvidaram. O Senhor Jesus já voltou para muitos há muito tempo. Já levou mais cedo. Eu fui abordado pelo irmão lá na minha cidade: pastor Edmésio, eu creio que Jesus sabe o dia da nossa morte. Eu falei: não, Ele sabe o dia que você nasceu. O dia da nossa morte é só Ele sabe. E Ele nunca vai dizer para nós. Ele disse que Ele vai voltar. Eu estou indo para o Pai, mas eu voltarei para buscar minha igreja. Para muitos, Jesus já voltou. Para muitos estavam preparados e foram morar nas mansões celestiais. Para muitos não souberam, não tiveram o tempo e a paciência de esperar. E para lá, para cima não vai, sem Jesus, sem fazer a vontade dEle. Porque se nós partirmos dessa para outra vida, irmãos, sem Jesus nós não vamos subir para lá. Chegamos lá, irmãos, em 93, desde lá do Filó, que nós moramos no Filó também, obra de Deus fazendo missões. Sempre ajudei, nunca aprendi a ser pedreiro, mas era servente, carregava tijolo, fazia massa, carregava no carrinho ali, areia, peneirava. E essa foi a nossa vida, irmãos, e é a nossa vida na obra missionária. Lá não é só ir pregar não, cantar, falar de Jesus não. Socorrer os aflitos, oprimidos, porque não tem paz de espírito, não tem essa paz que a gente tem. E Deus tem feito maravilhas. Construímos muitas igrejas. Muitas vidas têm aceitado a Jesus. Através, quando nós chegamos lá, pastor Ivan, o índice dos evangélicos, segundo o IBGE, era uma média de 3%. O evangelho no Piauí cresceu de uma totalidade que vocês não imaginam. O que é isso? É as orações dos irmãos, orando por nós lá, orando pelos missionários que estão lá. Porque para ser missionário são várias maneiras, irmãos. Deus usa uns para ir, outros para orar, e outros para contribuir, como vocês. Vocês oram para nós estarmos lá. Porque não é fácil, irmão, ser missionário. Vocês pensam que a gente não passa aflições, adversidades por lá? Não é só mar de rosa. Tem espinho. E tem uns espinhos graúdos. De 93 até 2016 eu estava em Teresina, onde eu conheci a Clara, em 97. Namorando com outro camarada. E assim que eu casei, ele levou 5 tiros na cara. E eu fiquei até preocupado. Tomara que não vão jogar a culpa em mim. Mas foi coisa dele mesmo. 10 horas da manhã. Estávamos na igreja, numa reunião. A notícia chegou. Mataram o Júnior. Deram 5 tiros na cara dele. Lá de frente à loja do tio dele. Mas isso passou. Deus me abençoou, casei com ela. Saí, passei 3 meses fora da igreja. Eu não aconselho ninguém aí que não é casado, sair da igreja, viu? Para casar com uma mulher ou com um homem, ou o homem sair para casar com a mulher sair para casar com o homem, não cai nessa não. Que não é todos que conseguem voltar não. Aí eu fiz uma jogada com ela. As tias dela ficaram assim: você foi artista para conseguir. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Para conseguir levar ela para a igreja. Mas foi um negócio assim, de Deus. Porque por onde eu andei, eu orava ao Senhor: Deus, me deu uma esposa. Não vai ficar pior depois não. Me deu uma esposa que vai me ajudar no meu ministério. Você tem que orar, irmãos. Você que não é casado, não é casada. Você que está passando por um momento no seu casamento. Às vezes falta um pouquinho de oração, perseverança, água na boca, e vice-versa, o marido e a mulher.
que os dois, né? E Deus preparou essa mulher. Ela vai contar já já. 2016 fomos para Uruçuí, campo de Uruçuí. Quando fomos para Uruçuí, eu disse para o pastor Lindomar em memória: não quero, dessa forma, não quero saber de igreja. Não inventa igreja para mim. Eu não quero dirigir igreja. Eu vim para andar com o Senhor. Ele anda muito, andava muito, nos interior, para os cultos. Trabalhava muito, aquele homem trabalhou demais. Ele deu a vida dele na obra de Deus. E um dia, irmãos, um obreiro lá teve a felicidade, eu não sei se foi a infelicidade de sonhar, entregando uma chave da igreja, não era nem para mim, entregou para ela no sonho. Aí contou para ele. Só que quando nós chegamos lá, pastor, eu não queria igreja, não queria saber, para dirigir não. Eu queria ajudar, como sempre ajudei meus pais. Deus permitiu um câncer no pé da minha pastora. E ela teve que passar um mês em Teresina. E quem é que foi para Teresina? Pastor Lindomar em memória. Pastora Camila. E quem que teve que assumir a igreja? Esse bonitão aqui, mas ela que eu não queria saber de igreja. Falei, agora não pode fugir da raia. Porque eu aprendi assim, meu pai me ensinou desde criança. E o tempo foi se passando, e a obra foi andando. Passamos de uma igreja para outra, a congregação para outra, e foi virando. Não é porque nós era ruim, não. É porque nós terminávamos uma igreja e passava para outra. Nós era assim, arranca-toco. Quem mexe com roça. Você vai lá na roça, tá aquele mataréu, né? Você derruba, poda, bota fogo, limpa aquele negócio, prepara, planta, pá, né? Era esse jeito aí. Construindo igreja. E Landry Salles, o pastor viu falar sempre. Landry Salles, não tinha crente do nosso campo lá, do nosso ministério. E o nosso presidente precisava abrir o trabalho lá. E as bênçãos, eu vendo as bênçãos para chegar no campo. E aí eu fiquei preocupado, ligava para um, eu mesmo ligava, eu liguei para o Goiás, liguei para Minas Sul, Brasília. Não achamos um cristão que teve a coragem de dizer assim, eu vou. Irmãos, na conferência missionária, hoje não é conferência não. Nós vamos fazer aqui nós vamos levar a palavra, vamos falar da paz aqui. Aí o pastor, quem quer fazer missões, sentir no coração, venha para frente, nós vamos orar por você, irmãos. Fica amarrotadinho de gente para receber oração. Na hora que chama não vai ninguém. Eu tive numa igreja, numa conferência aqui em Goiás, não vou citar. Eu pedi permissão ao pastor. Na verdade ele falou assim, veja se tem alguém querendo ir. 100 obreiros no púlpito. Pastor, fulano de tal, nós estamos precisando de um casal de missionários lá. Primeiro eu perguntei, cadê os obreiros tal? Nenhum levantou a mão. E eu falei para ela, eu vou fazer uma campanha de 30 dias, lá em Provérbios. Fui no grupo aqui nosso, da casa, falei, meus filhos, vou fazer uma campanha de 30 dias, em Provérbios, a partir de 11 horas da noite. Se vocês quiserem me acompanhar, amém, se não, eu vou fazer. Para Deus falar conosco, para ir para Landry Salles. Você já viu falar na história de Lodebar? Lá onde Mefibosete estava? Mais ou menos aquilo ali. Cidade sem perspectiva de vida. Quem quiser ir é só ir lá, conhecer. 3 dias para concluir, para terminar a campanha, senti uma paz no meu coração. Aí eu estava meio-dia, terminando de almoçar. Ela do lado, eu falei, se o pastor Cleverson quisesse mandar nós para ir para Landry Salles, uns 3 meses, até arrumar um obreiro, eu tinha coragem de ir. Eu pensei que ela ia botar caatinga. Vocês sabem o que é caatinga? Não. Rapaz, Deus o livre. Vou sair daqui para iniciar trabalho. Quem é que vai sustentar nós lá? Quem vai pagar o nosso aluguel? Quem é que vai construir igreja lá? Isso é a caatinga que fala. Mas não, ela falou, moço, vamos lá falar então com o pastor Cleves. 12h15 eu cheguei na casa dele, ele também estava terminando de almoçar. Falei, pastor Cleverson, nós vamos. Para onde? Para Landry Salles, 3 meses, até o seu providencial missionário. Irmãos, para concluir aqui rápido, que já vai meia hora ali. A pastora, a esposa dele, pulou longe. Deus o livre tirar a Clara perto de mim.
Nós fomos lá, irmãos. Você tem certeza que você quer ir? Tem, bora. Fomos lá. No meio do caminho, Deus usou uma missionária aqui do Goiás, ligou no meu telefone. Eu quero falar com a sua esposa. Eu falei, então ligue no telefone dela. Falou, ela não atende. Por que estás preocupada? Cuida dos meus, que dos teus cuido eu. E lá nós vamos para Landre Sales, 1 ano e 9 meses, com a caixinha de som. Essas aqui é boa. Uma caixinha de som, 2 microfones que eu ganhei do pastor de Cleiton, São Luís dos Montes Belos. Eu e essa mulher fomos para as esquinas de Landre Sales. Alugamos um ponto, era um bar. Botamos lá um nome bem bonito, pintamos. Aí eu descobri um negócio. Chegava, botava ali, cumprimentava o povo, o pessoal saía nas portas assim. Eu comecei a cantar, começava a cantar. Eu descobri um negócio, que o pessoal lá gostava de me ouvir cantar. Falei, tá aí aqui o segredo. E aí eu cantava até ficar rouco. Aí eu levava a palavra, João 3,16, que eu preguei muito lá, Nicodemos, aquele negócio. Aí ela trazia a palavra. Nessa brincadeira, para mim cantar o próximo hino, Meus Sentimentos, 1 ano e 9 meses, ganhamos, irmãos, foi os anos que eu mais vivi bem na minha vida no Piauí. Foi quando eu fui para Landre Sales. Irmãos, o povo ficava preocupado. Quem vai pagar meu aluguel? Quem vai me ajudar? Irmãos, nós ganhamos tudo. Nem imóveis nós tínhamos, nós ganhamos. Para você ter uma ideia, quando você faz para Jesus sem olhar, sem falar, ei, eu fiz, eu dei tanto. Não precisa você falar não. Quando você abre o seu coração, você pensa, ó, a plantação que vocês estão fazendo aqui nessa igreja, tirando, a gente sabe as dificuldades, nem todos vivem bem financeiramente, mas tira lá, esse aqui é da obra missionária. Jesus está vendo este ato na sua vida. 1 ano e 9 meses para mim cantar o próximo hino. Compramos o lote, construímos uma igreja, deixamos a igreja linda, 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 linda. Com som, não era bom não, igual isso não. Mas foi R$6.000 o som, mais ou menos. Mais de 50 pessoas congregando, louvando ao Senhor Jesus, 1 ano e 9 meses. E não parou por aí não, para Jesus é bem mais forte. Aí eu falei, pastor, agora levamos um casal para lá, fiz uma jogada. Aí fica aí, que eu vou ali. Fui para Uruçu, irmãos, o trabalho não parou não. Foi quando a gente foi renovar a igreja, arrumar a igreja lá do centro, que foi a primeira igreja construída lá. Nós reformamos dentro de 8 meses. Irmãos, então assim a obra não para. É ganhando alma para Jesus, falando de Jesus e trabalhando. Que Deus venha recompensar. Meus sentimentos, que é para a Clara falar aqui. Aleluia, Jesus. Próxima semana vai sair o clipe desse louvor, feito pelo nosso irmão Cida e Cauã. Se de repente você perceber as lágrimas molhando o meu rosto, não tente impedir, irmão, porque se choro ainda estou chorando pouco. Eu trago dentro do meu coração uma imensa razão desse grande sentimento. É que eu vejo muito de braços cruzados com as coisas desse mundo preocupado. E o tempo está passando, eu vejo as almas se perderem. Ai de nós, se logo não tomarmos uma posição e cumprir com o nosso dever, com a nossa missão, pois o dono da ceifa já vem e os ceifeiros aonde
Eis aí a razão destas lágrimas, essa é minha preocupação. Ai de nós, se logo não tomarmos uma posição e cumprir com o nosso dever, com a nossa missão. Pois o dono da ceifa já vem, e os ceifeiros aonde estão? Eis aí a razão destas lágrimas, essa é minha preocupação. Aleluia. Continue orando, irmãos, pela obra missionária. Ali tem muita gente ainda que precisa da paz de espírito. Aleluia. De sair das garras de Satanás. Oh, meu Deus. Eu trago dentro do meu coração uma imensa razão desse grande sentimento. É que eu vejo muito de braços cruzados com as coisas desse mundo preocupado. E o tempo está passando, eu vejo as almas se perderem. Ai de nós, se logo não tomarmos uma posição e cumprir com o nosso dever, com a nossa missão. Tá aqui, ó. Pois o dono da ceifa já vem, e os ceifeiros aonde estão? Eis aí a razão destas lágrimas, essa é minha preocupação. Ai de nós, se logo não tomarmos uma posição e cumprir com o nosso dever, com a nossa missão. Pois o dono da ceifa já vem, e os ceifeiros aonde estão? Eis aí a razão destas lágrimas, essa é minha preocupação. Eis aí a razão destas lágrimas, essa é minha preocupação. Oh, aleluia. Aleluia. Ela é fruto de missões, irmãos. Glória a Deus. Foi depois Aleluia, que nós Jesus. chegamos lá. Peraí, deixa eu contar só um negócio. Ela foi lá na igreja, aí cantou aquela música. Eu cantei aquela música do Joel Israel. Esse mundo não nos deixa saudades, os problemas temos que enfrentar. Ela apaixonou, irmãos, por mim. Descendo. Deus abençoe. Eu sou muito feliz por ter essa mulher do meu lado, irmãos. Eu digo e falo sem vergonha e sem medo de errar. Não é para enobrecer ela não, que ela não precisa disso. Onde eu passo eu falo, ela sabe disso. Ela é mais crente do que eu, ela ora mais do que eu, ela jejuma mais que eu. Vigília, se eu orar 2 horas, ela 4 horas. Então, tudo ela está à frente mais que eu. Eu sou muito. Foi a mulher que eu pedi para Deus, foi a esposa que eu pedi para Deus. Me dá uma esposa que vai me ajudar no meu ministério. E você vai ver, baseado na mensagem de hoje. A paz, vai falar sobre a paz. Está baseado no estudo de hoje. É a vida dela. Amém, irmãos. Paz do Senhor. Eita, pastor Edmés. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, pastor Ivan, por estar aqui, né, sua esposa, e dizer que nós somos gratos, né, irmãos, que quando nós tivemos ali 1 ano e 9 meses ali em Landry Salles, essa igreja chegou com a parceria, né, e Deus abençoou ali muito, irmãos. Muitas foram as almas que nós ganhamos naquele lugar.
Pastor Edmés esqueceu de falar daquele rapaz ali que ficava do lado da igreja, Bom Francisco. Quando nós procurávamos um local para abrir a igreja, do ladinho assim, numa grade fechada, naquele lugar tinha um rapaz que ficava o dia todo trancado. Não saía, não tinha vida. O inimigo estava ali oprimindo aquela vida ali 24 horas. E ali começou, irmãos, meu esposo louvar o Senhor naquela congregação pequenininha que a gente alugou. E ele começou a ouvir ali os hinos. E aquele homem que era perturbado, Deus começou a fazer uma obra naquela vida. E muitos vizinhos ali, irmãos, oprimidos. Nós ganhamos muitas pessoas com depressão, porque aquela cidade, ela era uma cidade oprimida. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, essa palavra que transforma, ela transformou muitas vidas que estão ali hoje, glorificando ao Senhor, aleluia. Porque em João 10:10 fala que, aqui rapidinho, irmãos, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente em abundância. Irmãos, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo, Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Eu digo isso porque eu sou fruto de missões. A minha casa, a minha família é fruto de missões, irmãos. A minha irmã aceitou o Evangelho com 10 anos de idade. Ela conheceu esse Jesus que transforma a vida, que tem a verdadeira paz. É essa paz que nós todo dia temos ela em nossa vida. Derecalá, baixou de cantoremanaia. Outrora, irmão, eu vivi uma vida de perdição. A minha casa, a minha família, a minha mãe tinha uma casa de prostituição. E eu e a minha irmã, irmãos, ela teve que afastar nós dela, para a gente não participar daquilo. Ela ficou 25 anos sendo escrava de Satanás. Mas a minha irmã conheceu esse Evangelho com 10 anos de idade. Ela colocou no coração e disse: Senhor Jesus, eu quero a minha casa sendo glorificada e salva através dessa palavra. O mesmo Jesus que me salvou vai salvar minha irmã e vai salvar minha mãe. Ei, irmã, mas não foi fácil aquela palavra dela, não. Porque quanto mais ela chegava em casa, mais o diabo me usava. Quantas vezes aquela jovem saía para a igreja e quantas vezes que impedia ela? Eu era usada pelo inimigo, irmãos. Uma vez eu tentei rasgar a Bíblia dela. Quando eu cheguei perto daquela jovem, cheia do poder de Deus, que eu peguei nessa Bíblia, o demônio me pegou e me jogou no chão, porque ela disse: eu te repreendo, Satanás, porque a minha casa vai ser do Senhor Jesus. Naquele dia, Jesus começou a abrir os meus olhos. Eu comecei a dirigir com 15 anos de idade, eu levava ela para a igreja, mas eu ficava na porta. Mas da porta eu comecei a ouvir esses hinos que o meu esposo louvava. Na porta eu comecei a ouvir a oração e a palavra. E dentro daquele carro, às vezes, irmão, que eu não conseguia sair lá de dentro daquele carro, eu comecei a dizer a Jesus: se esse Jesus existe, Ele vai transformar a minha vida. Eu vou mudar de vida e Deus vai mudar a minha história. Irmãos, com 5 anos depois, quando eu conheci o meu esposo, que a família dele veio alugar uma casa que a minha mãe tinha, Deus permitiu que eu fosse mostrar essa casa. Foi quando eu conheci ele pela primeira vez. E eu falei, a minha irmã falou: isso aqui é o filho do pastor. E eles me fizeram um convite: você hoje vai assistir ao culto.
E naquele dia, pela primeira vez que eu entrei naquela igreja, eu não consegui mais sair dali do jeito que eu entrei. Quando ele louvou aquele hino, irmão, eu comecei a chorar. Porque o evangelho é poder de Deus, irmãos. Essa palavra ainda transforma e liberta as vidas. Porque essa vida, isso é que é vida em abundância. O mundo lá fora não conhece. A gente acha que a alegria é dinheiro. E não é não, irmãos. Porque tudo isso a gente tinha. Mas era uma falsa alegria. Era uma maldição que tinha dentro de uma casa. Mas quando esse evangelho entrou, ele trouxe a verdadeira vida e abundância em Cristo Jesus. Com 3 meses, irmãos, eu já estava casada com esse homem. Como a obra de Deus foi rápida. E Deus começou a transformar a minha vida. Com 1 ano depois, irmãos, ele cantava e eu pregava nas ruas. Quantas vezes eu saí para pregar dentro do prostíbulo da minha mãe. Quantas moças Deus tirou dali, liberta, porque nós não tínhamos medo mais de pregar aquela palavra. Deus está precisando de pessoas fortes, corajosas para pregar essa palavra, porque Ele ainda salva, liberta e transforma. A minha mãe hoje, irmão, ela serve a Jesus. Aquela porta se fechou. Ela teve que passar 10 dias dentro de uma cadeia. Mas dentro daquela cadeia, ela conheceu esse verdadeiro evangelho. Aleluia, Jesus. Deus sabe trabalhar. Dentro daquela cadeia, irmãos, ela teve tempo para ouvir essa palavra. Dentro de 10 dias, ela conheceu esse Jesus maravilhoso. E uma coisa linda, irmãos, que aquele delegado daquela delegacia, quando todo mundo ia ali visitar aquele povo que estava preso, ele dizia: aqui dentro de 10 dias não entra ninguém. Aqui só vai entrar essas 2 mulheres de Deus para pregar esse evangelho. Ninguém entrava, irmão, mas eu e a minha irmã entrava e pregava essa palavra ali para aquelas pessoas que estavam ali. E dentro de 10 dias Deus salvou dentro daquela cadeia 14 pessoas, inclusive a minha mãe. Hoje, irmãos, é intercessora nossa. Está lá na igreja da minha irmã, a missionária Areta, sendo a porteira da igreja, dando a paz do Senhor e glorificando esse Deus maravilhoso. Ei, irmão, vida é abundância. É ter Jesus em nossa vida, que transforma, que liberta. Mas, missionária, como é que eu preciso ter esse Jesus? Preciso ouvir esta palavra, precisa aceitar esse Jesus e precisa confiar nele, porque ele ainda salva, ele ainda transforma, ele ainda cura, ele ainda liberta. E nós estamos ali, irmão, naquele Piauí, fazendo a obra de Deus e ganhando as almas para Jesus. Do jeito que o meu esposo falou que não consegue fazer mais nada, eu também não consigo. A minha vida é entregue na mão de Deus e pregando essa palavra. Ele canta e eu prego, e nós vamos ali ganhando as almas para Jesus. E deixo o convite para essa amada igreja: vamos fazer missões no Piauí. Faça uma visita para nós ali. Vamos ganhar as almas para Jesus, porque ali ainda tem muitas vidas que precisam ouvir esta palavra. Deus tem nos levado a lugares, irmãos, difíceis, que muitas vezes ninguém quer ir, mas nós temos dizendo sim para Jesus. Eu me lembro, ele não contou isso, mas nós recebemos, pastor Ivan, um convite para estar em Codó do Maranhão, através do primo dele. Ele falou assim: eu faço um desafio a vocês, vocês passam uns dias aqui comigo.
E lá ele falou para meu esposo: eu vou tentar um emprego para você aqui, e vocês vêm nos ajudar ali. Quando nós chegamos ali em Codó do Maranhão, vocês conhecem, não sei se já ouviu falar, é onde morava o Bita do Barão, um dos maiores macumbeiros do Brasil, naquela região. Mas quando nós chegamos para ali, nós pensávamos que era só para ficar na sede, pastor, dando apoio. Com um mês o pastor nos chamou e falou: olha, eu tenho um obreiro que falou para mim que precisa ir catar um arroz no interior e pedir um mês só, para poder se ausentar da igreja. E eu não tenho mais ninguém para mandar para aquela igreja. É um bairro longe, ruim de acesso, o negócio lá é pesado, e lá ainda mora no fundo a mulher que é doida. Vocês têm coragem de ir? Meu esposo falou: vamos. Deus nos levou para Codó do Maranhão, irmãos, por causa de uma vida. Uma alma importante para o Senhor Jesus. E eu falei para o meu pastor Fernando: eu vou, pastor. Eu e meu esposo, quando eu cheguei naquele bairro, naquela igreja pequenininha, irmãos, no fundo morava uma mulher que passava o dia no cemitério. 3 filhos pequenos, o marido sem saber o que fazia. Quem cuidava daquelas 2 irmãs era uma maiorzinha de 12 anos, que chamava Monique, que eu acho que ela já veio aqui cantar nessa igreja. Cantora Monique Graziele foi minha ovelha. A mãe passava o dia no cemitério, pastor, só chegava à noite. Quando eu pisei naquela congregação, Deus falou comigo: minha serva, levanta uma campanha aqui de 3 meses, não é para fazer culto, é só no domingo. Aqui é guerra espiritual. Você vai orar aqui, porque Deus tem uma grande obra para fazer. Quando nós começamos a campanha ali com 1 mês, ela entrou na igreja, irmãos. Quando ela chegou no meio da igreja, o demônio pegou ela. Eu orei por ela. Aquele demônio saiu. Quando ela levantou, ela disse: aonde eu estou? E eu disse para ela: você está dentro da igreja, e Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Deus te ama, e Deus tem um projeto muito grande na tua vida. Deus libertou aquela mulher. Aquela mulher, irmão, se uniu comigo, e nós ganhamos aquele bairro para Jesus. Ou eu saí dali, e ela ficou sendo a pastora naquele lugar. Hoje ela tem 2 casas de recuperação. A filha dela casou com um goiano, que é o pastor, nem lembrei o nome dele aqui agora, o Israel, e hoje está morando em Londres. E a mãe é missionária, pastora em Codó do Maranhão. Vivi uma vida difícil, sofrida. Deus salvou a família toda, e hoje todos estão envolvidos na obra de Deus. Ei, irmãos, vamos fazer missões. Ah, missionária, mas eu não vou para o Piauí. Vai para o teu vizinho. Prega no teu trabalho. Prega na escola. Abre a tua boca e fala de Jesus. Abraça. Diz que Jesus ama, porque Ele ainda transforma vida. Eu tinha tudo para dar errado, mas com Jesus deu certo. Hoje, irmãos, Deus me deu 3 filhos abençoados. Pregador. Eu tenho na minha casa cantor, e eu tenho pregadora, fazendo todos a obra de Deus. E Deus está salvando a minha casa e a minha família. Aleluia, Jesus. O pastor pensava que eu era a filha da pastora Camila. Não, pastor, eu pareço com a pastora Camila. Hoje são os meus pastores. Nós estamos ali no campo de Uruçuí, onde o saudoso pastor Lindomar foi buscar nós em Teresina, para ajudar ele ali em Uruçuí. Estamos com 8 anos naquele lugar, irmão, juntos com ele, ganhando almas para o Senhor Jesus e construindo igreja. Nós temos esse ministério, eu e meu esposo. Chega no lugar, abre a igreja, ganha as almas, deixa ela pronta e passa para outra pessoa, irmão.
Tem pessoas, pastor Ivan, que se apega. Nós não, irmãos. Se Jesus falar, entrega, nós entrega e vai para outro lugar, ganhar as almas para o Senhor Jesus. Porque outrora eu vivia, irmão, uma vida de miséria, de destruição. Mas quando eu conheci esse Jesus, eu conheci uma vida de abundância. E a vida de abundância, irmão, é a paz de espírito que nós temos em Jesus. E eu louvo a Deus pela rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Depois de um testemunho desse, irmãos, falar o quê? Ela não contou aqui, irmãos. Ela era uma pessoa sem paz de espírito. As amigas dela, ela não contou aqui que quando a irmã dela falou assim: aquele é o filho do pastor, cuidado, tu respeita ele. As amigas dela falavam assim: ei, Areta, esquece tua irmã. Essa aí, nem o diabo quer. Essa nem o diabo quer. Tem pessoas que a gente olha na rua, aí você fala assim: vixe, isso aí, coitado. O que é lixo para o homem é reciclagem para Deus. É a paz, irmãos. Lá em João 14, eu falei: pastor, vai pregar o que agora? Ele: você está na condução, mas eu sei que tem um horário aqui e nós vamos respeitar ele. Então essa foi a nossa vida, irmãos. É a nossa vida lá no estado do Piauí. Nós levamos muito essa mensagem. Muita gente oprimida. E Landry Salles, por exemplo, nós chegamos na casa lá, tinha umas 2 casas. Teve uma delas que a dona da casa falou assim: falar da igreja, gente desviada da igreja. Falar de igreja, não quer saber. Depressiva, não tinha paz. O que é paz hoje, irmãos? A paz que o Senhor Jesus ela tem para nós, que quando o Senhor Jesus andava com os discípulos, né, eles ficaram preocupados, né? Ele está com a gente aqui, né? E no dia que ele não tiver, como é que vai ser? E nosso Jesus, ele é tão sabido, irmãos. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Ele deixou escrito lá também para nós: ei, meus filhos, lá antes de ser preso, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Então os discípulos ficaram preocupados: meu Deus, enquanto ele está aqui, está tendo paz, né? Irmãos, paz, ter paz. Às vezes você olha uma pessoa lá fora rico, que você nem, tem dinheiro de sobra, para não falar umas coisas. Nós tem exemplo lá em Uruçuí, aliás, Teresina, cara novo, político, rico. Um dia lá em Uruçuí nós recebemos a notícia: fulano, não vou mencionar o nome, fulano de tal se jogou lá de cima do prédio. Pessoas sem paz. As pessoas acham que ter paz na vida é ter a conta cheia de dinheiro. É pecado ser rico? Não. É pecado ter dinheiro sobrando na conta? Então vocês estão com a conta lá cheia de dinheiro, hein? Coisa boa, pastor Ivan. É pecado você andar num carro bonito? As pessoas às vezes ficam preocupadas, irmãos, assim, com as coisas dos outros. Rapaz, esse camarada aí, olha o carrão dele. Se preocupa às vezes até com o pastor. Lá para nós tem isso. Eu estou falando isso aqui porque lá para nós tem isso. O camarada aí começou a dirigir igreja hoje. Olha o carrão. Você acha que Jesus estivesse aqui na terra ainda? Você acha que ele ia estar andando de carrinho? Não. Um dos melhores helicópteros. Igual o nosso líder Samuel Ferreira. Eles têm para ir para as convenções para atender uma urgência. Você acha que se Jesus estivesse aqui, ele não ia ter um jato das melhores velocidades para chegar lá na Bahia, lá no Piauí?
Então, irmãos, a paz, essa que é a paz que a palavra fala, essa paz que está lá em João 14, 27, não fala de bens financeiros, fala aquela paz de espírito, de você chegar na sua casa, você deitar no seu travesseiro e antes de você deitar ali, você está ali, oh Senhor, obrigado pela paz. Lá na família, quantas famílias desgraçadas, quantas famílias que estão por aí afora se acabando cada vez mais, achando que essa mensagem, que essa palavra, que esse culto que a gente vem nas quinta-feiras é brincadeira. Isso aqui não é brinquedo, irmãos. Nós estamos falando da paz que só o Senhor Jesus ela dá para nós. Você pode bater em muitas portas. Muitos hoje batem nas portas, irmãos. Uns batem em portas erradas. Tem muita gente, irmãos. O tempo já está acabando ali. Tem muita gente que procura paz, irmãos, nas bebidas. Camarada está ali, vou tomar um ali. Ainda tem até uma música que eles cantam que vai beber para esquecer os problemas. Aí é que vai piorar. Uns procuram paz. Eu vou procurar ali uma boca de fumo, um vendedor de droga. Eu vou lá, vou procurar um negócio ali para ver se dá uma esquecida aqui. Que eu veio falar que esse negócio aqui a gente fica delirando. Prostituição. Às vezes a pessoa, não, eu vou ali no lugar ali. Eu vou ali me alegrar ali. O que eu estou falando, irmãos, é o que acontece nos dias atuais. Tem gente que procura até viajar. Eu vou viajar para me ter paz. Eu vou ficar longe da mulher, vou passar longe fora da família, para me ter paz que eu não aguento mais, e vice-versa. Mas não se enganam, buscando essas paz que o mundo oferece por aí, porque está bem claro, que o diabo ele veio matar, roubar e destruir, e Jesus ele veio para dar vida em abundância. Essa é a paz, irmãos, que nós precisamos ter ela nas nossas vidas. A gente pode não ter nada dentro de casa. É muito raro você ver um crente triste. Tem crente que ele é tão simples, irmãos, ele anda tão alegre na rua. Às vezes tem deles que cumprimenta as pessoas na rua, ele não tem vergonha de falar. A pessoa passa assim, admira. Essa pessoa é tão alegre. É porque ela tem a paz aquela o qual um dia você entregou nas mãos do Senhor. Aquele dia que você levantou a sua mão, confessando a Cristo como Salvador. Quando você disse, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Você recebe aquela paz que muitos não têm por aí. E tem deles, irmãos, eu digo para lá, para onde nós estamos lá, que muitos deles batem em portas erradas. Tem gente que anda procurando, gente, mãe de santo, pai de santo, macumbeiro, benzedeiro, existe isso, irmãos. Vou lá, eu vou ver o que ele vai falar, eu vou lá, vou ver o que ele vai fazer para mim. Eu estou sem paz. Não dorme direito. O que Saul fez quando estava sem paz ali, de espírito ali? Alguém precisou de tocar para ele, alguém usado pelo Senhor Jesus. E os irmãos conhecem a história, que foi Davi, que quando ele tocava a harpa ali, aquele espírito de atormento saía da vida. Quantas pessoas estão atormentadas nessa vida de hoje, nesses dias atuais? Irmãos, tem gente que a paz dele está lá embaixo, por que está acontecendo no nosso país. Quantas corrupções. Tem gente que acha que a paz nele está no Lula, que a paz dele está no Bolsonaro, que a paz dele está no Tarcísio,
está na Michele, na serva de Deus. Nada substitui a paz que nós precisamos, que nós temos hoje, irmãos, nas nossas vidas, que é Jesus. E nós estamos, irmãos, na incumbência de levar essa paz a essas pessoas. Que muitos estão apegados em coisas, irmãos, dessa vida. Muitos estão apegados em coisas terrestres. Eu vou mudar de país. Nosso Brasil está sem paz. Aí vai lá para outro país afora. Às vezes, irmãos, o que está acontecendo nas nossas vidas de hoje depende da gente. Depende de mim, de você, porque nós somos conhecedor do Evangelho, do Senhor Jesus. Às vezes nós preocupamos com esse mundo, com o que está acontecendo ali fora, e muitas das vezes nós esquecemos de buscar a Deus, que é o dono da paz, é o que dá a paz para o mundo, é que dá a paz para nós. A minha sogra não tinha paz, irmãos. A minha sogra andava em cemitério, ia em macumbeiro. Eu cansei de levar ela nos Pais de Santo, para ela acender velas. Inclusive, eu me lembro às vezes a gente levando ela ali em Teresina, vela número 5, e ela tentando acender as velas, a vela acendia e apagava, e eu perto com ela, e ela olhava para nós assim, acendia e ela olhava para nós. Chegava tempo de eu falar assim: ei, sobe mais para lá, sai de perto. E quando nós saíamos de perto, as velas acendiam. Olha o poderio que você tem nas suas mãos. Olha a grandeza que você tem em você. A minha sogra só tinha paz quando ela estava dentro de uma igreja, mesmo antes de aceitar Jesus. Nunca passou um Natal e virada de ano de paz. Aquela mulher só vivia atormentada, irmãos. Ela andava descalço, ela andava de branco e azul, não usava perfume, só tomava banho com sabonete. Mas um dia ela encontrou essa paz verdadeira que é o Senhor Jesus. Eu não sei quantas vezes você tem orado, tem chorado, quanto tempo você tem apresentado alguém da sua família que precisa dessa paz. O crente também, irmãos, ele passa por tribulações. Mas o mais importante, olha a alegria do Senhor quando vê um crente, quando ele vê um servo dele ali passando um momento difícil, porque a gente passa momento difícil na vida da gente, e você passa um momento glorificando ao Senhor Jesus, que não é fácil. Servir a Deus enquanto você está na abundância é bom demais. Você sorri, você dá testemunho, você glorifica, você canta, você exalta o Senhor Jesus, você prega a palavra de Deus. Mas falar dessa paz, enquanto nós estamos passando por problemas, numa luta, é difícil. Quantas vezes eu mais a minha esposa, passando por momentos ali, na obra missionária, e eu sou essa pessoa que você está vendo aqui hoje, nunca mudei. É dirigindo o culto, é cantando, é sorrindo para os irmãos. Quantas vezes a gente chorando, se rasgando por dentro. Mas nós estávamos ali firme. E sabe o que acontecia? A bênção, a vitória, ela chegava nas nossas vidas. A bênção chegava nas nossas vidas. Então essa é a nossa vida, irmãos. Eu me lembro da minha mãe, quando ela estava enferma, ela perdeu os cabelos, ela ia para as clínicas, e ela chegava ali, eu só recebia notícia: pastor, sua mãe esteve aqui, ela orou por 3 pessoas aceitando a Jesus. Pastor, sua mãe esteve aqui ganhando almas. Pastor, sua mãe estava participando de um culto em o ar livre. Você sabe por quê, irmãos? Nós mesmo passando problemas, nós estamos sempre alegres do Senhor Jesus. Porque a gente tem essa paz, e a gente sabe que um dia, irmãos, nós vamos estar gozando dessa felicidade, lá nas mansões celestiais, que é o nosso lugar. Nós estamos aqui por pouco tempo, irmãos. Nós estamos aqui por pouco tempo.
Jesus é a nossa paz, irmãos. Podemos ter tudo na vida, mas se nós não tiver Jesus nas nossas vidas, nós não temos nada. Nós não temos nada. Enquanto nós tiver Jesus, a nossa paz ela vai permanecer nas nossas vidas. Não deixa, irmãos, o problema tirar a sua paz. Quando você sentir que você está ali, porque vem a fraqueza, vem um momento de fraqueza na nossa vida, mas você não vai perder a sua fé. Não deixa o inimigo tirar a sua paz. Quando ele não vem, ele manda pessoas para tirar a sua paz. E ela vem de todos os lados, do lado direito, do lado esquerdo, ela vem de todos os lugares. Mas vamos ficar, irmãos, baseado na palavra do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. E que o Senhor Jesus, Ele será sempre a nossa paz. Pode acontecer guerras e mais guerras no mundo, e no mundo espiritual, porque o inimigo ele tenta 24 horas para tirar nossa paz, mas vamos envergonhar ele. Quando ele vir forte, lembre que você é mais forte do que ele, porque o que é maior que ele está contigo, e essa paz vai reinar na sua vida. Deus abençoe pastor Ivan Santana, pastora Marli. A igreja todo mês está enviando aquela ajuda abençoada para nós. Você não sabe o tanto que é importante. Ali também nós contribuímos com missões. Nós temos 5 missionários, e aí nós estamos ajudando a missionária Joana, lá em Moçambique, na África. A gente está ajudando lá. Porque enquanto nós estamos plantando, o Senhor Jesus está respondendo. Deixa eu dizer um negócio para você. Jesus não baganha nada com ninguém. Mas enquanto você estiver investindo no reino de Deus, enquanto você estiver investindo no reino de Deus, isso só não basta. O principal é que nós precisamos ser fiel a Deus em tudo. Em tudo. No congregar, no reverenciar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, que Ele é tudo em nossas vidas. Deus abençoe.